Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos 6 a 9. Na quarta-feira passada nós falamos algumas atitudes que precedem os milagres do Senhor. E quero ver com os amados irmãos nessa noite algumas atitudes da mulher de oração chamada Ana. E é uma oração, é uma história bastante conhecida nossa, da igreja, dos crentes em Jesus, e relata sobre algumas atitudes para que ela pudesse experimentar, né, o milagre do nascimento do profeta Samuel, um dos grandes, talvez um dos maiores líderes naquele período para conduzir o povo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos 6 a 9, diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor: O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer assentar ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Deus. Obrigado por nessa noite, pelo momento de adoração, de celebração. Momento este, ó Deus, de suma importância, onde queremos ouvir somente a voz do Senhor. Fala, ó Deus, ao nosso coração, e te pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando, ó Deus, revelando a nós a Tua vontade, tão somente para a honra e glória do Senhor Jesus. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos voltar a alguns textos, e é importante que você esteja acompanhando. E quando nós falamos na quarta-feira passada, atitudes que antecedem o avivamento, os milagres do Senhor na nossa vida, algumas coisas importantes que nós aprendemos sobre essa mulher chamada Ana, uma mulher de oração, uma mulher de atitude, uma mulher que, além de reconhecer a soberania de Deus, ela teve algumas atitudes para desfrutar dos milagres do Senhor na sua vida. E eu não tenho dúvida que todos nós almejamos milagres de Deus, todos nós queremos milagres de Deus, mas com as nossas atitudes, de que maneira nós estamos alcançando, de que maneira nós vamos alcançar esse milagre, quais são as nossas atitudes. E nesse capítulo de 1 Samuel, no capítulo 1 e 2, está registrado uma das orações mais maravilhosas, um dos momentos mais preciosos com Deus. Indica que Ana era uma mulher de oração. E quando lemos só esta parte da oração de Ana, podemos ser tentados a crer que, diante de uma situação difícil, não adianta fazer nada a não ser orar. Porque há momentos na nossa vida, nós sabemos que o Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis. E quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós então buscamos a presença daquele que pode todas as coisas, daquele que é poderoso. E em todos os momentos, em todas as circunstâncias na nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja na saúde, seja financeiro, seja no relacionamento, o Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas, a partir do momento em que nós entregamos a Ele, que nós damos a permissão que Ele conduza todas as coisas. Então, quais são as atitudes dessa mulher de oração? Porque Ana, na sua oração, ela diz: o Senhor tira a vida e dá. A oração dela, ela diz: empobrece e enriquece, Ele humilha e exalta. Mas quando lemos a história de Ana, nós vemos que as suas orações eram acompanhadas de atitudes.
A sua busca era acompanhada de atitudes. E porque a oração sem atitude não funciona? A própria palavra diz, oração. É necessário agir. É necessário, diga ao povo de Israel o quê? Diga ao povo de Israel o quê? Avance, que marche. Então, quando nós queremos desfrutar de Deus, nós também temos algumas atitudes, precisamos demonstrar algumas atitudes. E quais são essas atitudes que acompanharam a oração de Ana? A primeira delas você pode observar no capítulo 1 de 1 Samuel, você vai observar nos 6 primeiros versículos. A primeira atitude diz que Ana soube suportar o tempo da adversidade. Ana, ela soube suportar o tempo da adversidade. Porque ela cria no poder de Deus, ela buscava a direção de Deus. E se você observar os 6 primeiros versículos, nós não vamos ler aqui agora, você vai observar claramente isso, porque isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana, ela se punha a chorar e não comia nada. Mas Ana soube suportar o tempo da adversidade. Mulher sábia, mulher dependente de Deus, mulher que reconhecia o Deus Todo-Poderoso. E quando ela coloca diante do Senhor o desejo do seu coração, quando ela abre o seu coração para a presença de Deus na sua vida, para experimentar o milagre, ela soube suportar o tempo da adversidade. Quantas vezes nós pedimos algo a Deus, as adversidades se levantam e muitos desistem. Muitos não prosseguem o momento de intimidade com Deus. Muitos não prosseguem a sua intimidade de buscar ali aquela intimidade. Ela também não deixou o seu coração ser tomado de ódio e de vingança. Porque certamente ela poderia dizer, essa mulher está me irritando. Toda vez que eu vou lá, ela vai lá, ela fala que tem filho, ela fala que e vai debochando da minha cara. Ela poderia guardar ódio no coração, mas queridos, o nosso coração precisa estar aberto, limpo, puro, diante do Deus que pode todas as coisas. A primeira então atitude de Ana foi exatamente isso. Ela soube suportar o tempo da adversidade. Vai passar, o tempo vai passar. Se temos passado pressões, temos passado por adversidades, nós precisamos aprender a suportar esse momento na presença de Deus, na confiança do agir de Deus, na plena confiança, na dependência do poder de Deus. Penina, a sua rival, a provocava excessivamente para irritar. Diz a Bíblia que Ana chorava, mas não vemos Ana murmurando, não vemos Ana reclamando, não vimos Ana praguejando, não vimos Ana revidando as ofensas, não vemos Ana comentando com as pessoas ao lado, não vemos Ana fazendo fofoca da sua rival, mas Ana, ela sabia o Deus que ela servia. E a primeira atitude que nós precisamos, meus amados, reconhecer, nós precisamos suportar o tempo da adversidade. Às vezes perdemos porque falamos demais, às vezes comentamos demais, às vezes falamos demais, mas que nós podemos aprender com a Ana, que nós precisamos entregar e falar com Deus Todo-Poderoso, porque ela sabia a quem ela servia, os propósitos do seu coração ela colocou diante de Deus, e há momento certo, e nós vivemos num tempo que é tudo de imediato, nós queremos também que Deus ele venha agir do nosso jeito, da nossa forma, do nosso tempo, mas a primeira atitude de Ana, nós precisamos aprender a suportar o tempo da adversidade. Mas há uma segunda atitude, nós podemos aprender com Ana. Ana não vivia conformada com o sofrimento. Olha no versículo 8, 1 Samuel, capítulo 1, no verso 8. Diz a Bíblia: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Muitos cristãos estão conformados com o sofrimento, com a derrota. Talvez Eucana tinha dito: Ana, você não é a única mulher estéril, se conforme com isso. Certamente ele estava dizendo, poderia dizer: Ana, olha, é assim mesmo, Deus não te deu o privilégio de ser mãe, mas fica tranquilo, eu sou para você mais do que 10 filhos, eu sou importante para você, todo mundo, algumas pessoas são assim, algumas mulheres são assim, mas Ana, ela não se conformou com isso. Não, ele diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana queria que Ana se conformasse com a situação.
Talvez Ana pensou: Eucana, você é um excelente marido, mas não é meu filho. Então Ana não se conformou com a situação, ela não abriu mão de um milagre. Quantas vezes nós desistimos dos milagres de Deus? Porque muitas vezes nós olhamos para outras pessoas, olhamos para outras formas, e nós, meus amados, precisamos reconhecer que Ana, ela disse: o meu milagre está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Lembra da série de mensagens, estamos pregando o milagre que você precisa? Deus tem, e Deus conhece, Ele sabe da sua necessidade, e muitas vezes nós buscamos nas circunstâncias, nós buscamos nas coisas, mas que nós precisamos reconhecer que existe um Deus dos impossíveis, um Deus que reconhece das nossas limitações e um Deus que ouve as nossas orações. Continue acreditando no seu milagre. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 36 diz: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance as promessas. O que tem faltado muito, meus amados irmãos, é perseverança, é estarmos arraigados nas promessas do Senhor, é poder desfrutar nas promessas do Senhor. Aquilo que Deus prometeu a você, Ele vai dar no tempo certo. E a Ana, ela não vivia conformada com o sofrimento, ela colocava isso diante do Senhor. Mais uma vez, Ana não comentava, Ana não abria a sua vida para as outras pessoas, mas ela confiava no Deus Todo-Poderoso, porque nesse caso era só Deus. Há momentos na nossa vida que só Deus vai agir, só Ele tem o poder de agir, só Ele pode mudar na nossa história. Então Ana, ela não vivia conformada com o sofrimento, mas ela colocava diante do Deus Todo-Poderoso. Mas há uma terceira atitude que nós podemos aprender com Ana. Ana não ficou prostrada diante da situação. Olha no versículo 9, na parte A. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Eu gosto dessa expressão. Tenho aprendido que quem se prostra diante de Deus não se prostra diante de uma adversidade. Irmãos, Deus não fala com pessoas que vivem prostradas diante das dificuldades, porque o seu olhar, a sua cabeça, o seu pensamento fica olhando para as frustrações, fica olhando para as adversidades. Talvez a Ana poderia dizer o seguinte: eu não vou na igreja porque o que eu peço a Deus eu não tenho, Ele não me dá. Eu não vou mais à escola bíblica dominical, eu não vou mais participar dos cultos na igreja, eu não vou mais orar, não vou ler mais a Bíblia, não vou mais orar por missões, não vou mais frequentar a igreja. E a pessoa começa a se frustrar de uma maneira tão grande que vai abandonando Deus, e vai abandonando a comunhão da igreja, vai acompanhando a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Mas o que nós podemos aprender com a Ana, meus amados, é exatamente isso. Ana não ficou prostrada diante da situação. Ela não deixou de orar, ela não deixou de ir ao templo, ela não deixou de colocar diante do Senhor o seu milagre, mas ela foi persistente, ela foi ali dedicada ao Senhor. E é interessante que quando o texto diz exatamente: após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Queridos, se a promessa deu na sua vida, é tempo de você se levantar. É tempo de você olhar para o alto, é tempo de você crer e perseverar na grandeza de Deus, é tempo de você desfrutar dos milagres de Deus na sua vida. É interessante que no livro de Ezequiel, inúmeras vezes, mas no capítulo 2, verso 1 de Ezequiel, e diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Várias vezes Deus fala isso com Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, você é filho de Deus, Ele não te fez para viver de cabeça baixa. Lá em Êxodo capítulo 14, verso 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche, diga ao povo de Israel que prossiga, diga ao povo de Israel que avance. A bênção do Senhor, a promessa do Senhor vai se cumprir, porque foi Ele quem prometeu. Não fique prostrado. O tempo do Senhor é perfeito, o tempo do Senhor é maravilhoso. A forma do Senhor é maravilhosa. O que nós precisamos, meus amados, é reconhecer que se eu ficar parado, se eu deixar de fazer as coisas para Deus, nós mesmos vamos sair perdendo.
nós mesmos vamos sair frustrados, porque quando olhamos para as circunstâncias, há momentos que dá vontade de desanimar mesmo, há momentos da vontade de desistir mesmo, mas quando eu olho para o Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, e Ele pode todas as coisas, e por que eu vou ficar frustrado? Por que eu vou deixar de seguir ao Senhor? Por que eu vou ficar prostrado diante das situações? Por que eu vou comparar o que eu tenho, o que não tenho? Por que eu vou comparar com as pessoas que avançam e eu não? Eu vou permanecer na presença de Deus. Ana teve essa atitude de não ficar prostrada, não ficar diante da situação de cabeça baixa, ouvindo as acusações, os deboches, mas Ana foi perseverante ao Senhor. Mas há uma quarta atitude: Ana apresentou sua queixa a Deus. Olha no verso 10, 1 Samuel capítulo 1, verso 10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ainda, agora lá no verso 16, olha o que diz lá no verso 16. Não pense que esta sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então a quarta atitude de Ana, ela apresentou sua queixa ao Senhor. Ana apresentava suas queixas, suas adversidades, as suas provocações a Deus, e a pergunta é: para quem você tem falado das suas dificuldades, dos seus sonhos? Faz mais sentido você orar, falar com Deus, do que viver murmurando. Faz mais sentido você abrir o seu coração para Deus e dizer para o Senhor, porque Ele pode, Ele tem o poder, a autoridade está no nome do Senhor. No Salmo 142, verso 2, Isaías 43, 26, fala exatamente isso. Deus faz um convite para o seu povo. Ana deve ter colocado as suas queixas a Deus muitas vezes, e Deus não se cansa de ouvir os seus filhos, mas Ele sempre aguarda o momento certo dele agir. Quantas vezes, meus amados, nós perdemos a bênção porque nós falhamos, ou contamos para as pessoas erradas, ou não dizemos para Deus. Será que Deus sabe o que você está pensando aqui agora? Será que Deus sabe dos seus sonhos? Talvez os seus vizinhos sabem, não? Talvez a mídia sabe, não? Do que você tem passado. Talvez o teu Facebook, o Instagram, tem tanta coisa que eu nem sei mais falar nisso. Talvez eles sabem, mas será que Deus sabe? Do desejo, da ansiedade do seu coração. Ana apresentou sua queixa a Deus. Ainda que mesmo no templo, quando o profeta Eli dizia que ela estava embriagada, e há uma coisa muito interessante, note isso, às vezes até dentro da igreja, as pessoas podem desanimar você, magoar você. Você está aqui não é por causa dos outros, você está aqui para servir a Deus, a prioridade é Deus. Você está aqui para ouvir a voz de Deus. Você está aqui para incentivar um ao outro, para amar um ao outro, para apoiar um ao outro, para orar um pelo outro e mostrar dependência plena do Senhor, o nosso Deus. Mas há uma última atitude de Ana. Ana venceu as oposições, Ana venceu as calúnias. Olha no verso 12 a 16, 1 Samuel 1, 12 a 16. Olha o que diz a Bíblia. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Que coisa linda! Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor, porque o Senhor sabe. Ele sabe das minhas aflições, Ele sabe o que eu tenho passado, Ele sabe que Penina debocha de mim, Ele sabe das minhas aflições, dos meus sonhos. Então Ele disse:
Olha que versículo lindo, verso 17: vá em paz, o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, não bastasse a oposição de Penina, que provocava excessivamente, Ana agora também tem que lidar com a calúnia do sacerdote Eli. A definição de calúnia é a afirmação falsa, desonrosa a respeito de alguém. Mas o bonito e o maravilhoso é que Ana soube distinguir entre a atitude errada do sacerdote e a oposição do sacerdote. Ela o chamou de meu Senhor. No verso 15. Então, em sua casa, Ana tinha oposição, na igreja também encontrou, mas nem por isso ela desistiu. Sabe por quê? O milagre que ela tinha, Deus tem. A necessidade, o que ela desejava, Deus poderia supri-la. Deus poderia dar, Deus poderia revelar. Talvez você já foi frustrado, decepcionado, caluniado na sua casa, no seu trabalho, na igreja, mas Deus trouxe aqui para dizer: não desista, continue firme. Não desista, porque o milagre que você precisa, eu tenho. E uma só palavra do Senhor, tudo pode mudar. Olha no verso 17. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. No verso 18, Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Seu semblante já não era triste. Uma vez eu ouvi um pregador dizer, foi até no retiro de pastores, e aí a gente estava conversando, aí passou um amigo com a cara meio triste, estava cansado, a gente observava que estava com alguma dificuldade, e ele disse assim, passou perto dele e brincou, né? Você não orou hoje não, né? Ele, por quê? Porque você está triste. Porque quem ora tem alegria, tem a esperança da resposta de Deus, da direção de Deus. E diz a Bíblia que o semblante de Ana foi transformado, já não era mais o mesmo. Ah, meus amados, como é precioso a gente reconhecer que as pessoas, elas são diferentes quando elas buscam a direção de Deus. Olha no verso 19, eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E verso 20, Ana ficou grávida, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, por dizia: do Senhor o pedi. Que coisa maravilhosa, quando esse Deus que nós servimos, eu tenho certeza que nós estamos aqui, Deus nos trouxe nessa noite para te dizer: eu não esqueci de você. Aquilo que você deseja, eu posso fazer. Não permita que as circunstâncias, que as pessoas venham desanimar, venham criticar, venham falar, mas creia no poder de Deus. Quem sabe hoje você indo para casa, Ele pode dar a resposta. Amanhã, quando você acordar, Deus pode dar a resposta. Ou no domingo, Deus pode dar a resposta. Ou na segunda, não importa, o tempo de Deus é perfeito, Ele conhece o nosso deitar, nosso levantar. Isaías 49:15, Deus não se esquece de você. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, no verso 21, olha o que diz aí. 1 Samuel 2, 21. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava, teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eu não sei se depois ela pediu orar para parar, porque já estava disparada, né? Mas Deus é Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele muda a história. Deus deu um filho chamado Samuel a Ana, mas ela devolveu ao Senhor. E tudo aquilo que você entrega a Deus, Ele abençoa, Ele multiplica,
Ele te devolve em abundância, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus abençoou Ana e hoje também Ele vai te abençoar. Hoje Ele quer nos abençoar, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Mas nós temos que tomar algumas atitudes. São atitudes que antecedem o milagre. Ana demonstrou essas 5 atitudes para nós, porque nós sabemos que nós precisamos orar, confiar naquilo que nós colocamos diante de Deus. Vai chegar, o tempo vai chegar, adversidades virão. Talvez pessoas até vão julgar você, mas aquilo que Deus prometeu, porque Ele é o Deus dos impossíveis.